Olá, meus irmãos. Capítulo, vamos ver o que diz Lucas 14, versículo 21 a 24. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas do Senhor. Então o pai de família, indignado, disse a seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, e aleijados, e mancos e cegos. No caso que eu falei para vocês que eu iria ler até o 24, mas vamos ficar só com esse versículo 21 do capítulo 14 de Lucas, e vamos entender o que diz a palavra de Deus, né? Diz que aquele senhor realizou uma grande ceia e disse seus criados que convidasse isso até a casa dos convidados, não convidasse isso a casa até os convidados, e os convidasse até essa grande ceia. E eles não quiseram ir. Então os servos voltaram ao seu senhor e anunciou para o seu servo. Diz aqui que aquele servo, e voltando para aquele servo, anunciou essas coisas ao senhor, que eles anunciaram ao senhor, e é o que tinha acontecido, né? E o pai de família foi indignado, né? E disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, aleijados, mancos e cegos. Então, meus irmãos, o que diz aqui? Eles foram até as ruas levar pobres, aleijados, mancos e cegos. Pobres, mas talvez não seja um pobre, mas fala mal da pessoa que é pobre. Então aqui você está sendo contra Jesus, né? Porque Jesus ele ama quem é pobre, assim como tu é rico também, né? Apesar que diz a palavra de Deus que os ricos dificilmente estarão no reino de Deus, talvez não seja aleijado, mas o aleijado, ele dificilmente vai na igreja, porque é aleijado. E você tem condição de ir na igreja, não vai. Talvez você é um manco. Quantos mancos precisam que anuncie a palavra de Deus a eles? E eles não são salvos a eles. E talvez você é um cego, que não enxerga. E às vezes você enxerga facilmente a palavra de Deus e não tem tempo de enxergar a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus. E se você for cego um dia, já era, você não consegue enxergar a palavra de Deus. E você pode ter pior, a sua família pode até que não leve você à igreja. Então, diz aqui que está falando que esse Senhor anunciou para aqueles servos para ir até as ruas e convidar até as ruas e convidar seus pobres, aleijados, mancos e cegos. Então, os irmãos, vá às ruas pregar para esses mancos, esses pobres, aleijados e cegos, que assim você está fazendo bem para essas pessoas. Faça instituições, e quantas pessoas fazem instituições de caridade? Essa fazendo o correto. É isso. Os Deus gostam disso. E às vezes tem pessoas que não são incrédulas, fazem isso. E às vezes não são pobres, né? E às vezes são jogadores de futebol e tudo, e não são pobres. Pregue a palavra de Deus para eles, para que eles façam, anunciem a palavra de Deus para essas instituições de caridade. Pregue para essas pessoas que têm condições, que são ricas, instituições, e pregue para pessoas ricas, para que elas façam instituições de caridade para esses aleijados. Pregue para as pessoas ricas, para que façam instituições de caridade para esses mancos. E preguem para as pessoas ricas que
que fazem e vêm fazer esses ricos, que vêm fazer instituições de caridade para as pessoas cegas. Porque se você não pregar para os ricos que fazem instituições de caridade para os pobres, para os aleijados, para os mancos e cegos, eles vão ser salvos. E dificilmente quem é pobre e não for no sapato de Deus não vai ser salvo. Quem é um aleijado, se não pregar a palavra de Deus, não vai ser salvo. Quem é manco, se não pregar a palavra de Deus para ele, não vai ser salvo. Quem é cego, se não pregar a palavra de Deus para ele, não vai ser salvo. E ele vai para o inferno. E é isso. E é essa a palavra de Deus que diz você. Paz.